caracteriza-se principalmente pelo uso de ogivas, motivo pelo qual ficou conhecida também como estilo ogival. Experiências feitas por pedreiros levaram à construção de esqueletos de igrejas com pilastras, contrafortes, arcos e abóbadas nervuradas, tudo seguro por uma combinação equilibrada de forças verticais e oblíquas. As paredes passaram a não sustentar peso como nas igrejas românicas, tendo a finalidade de ser base para grandes vitrais interrompidos por pilares. As características especiais da arquitetura gótica foram determinadas pela utilidade estrutural que dava aos artistas, a liberdade de fazer esculturas, decorar paredes e elaborar os vitrais. Os ideais românicos tornaram-se realidade por construtores brilhantes que gradativamente transformaram as paredes maciças e os pesados arcos em refinadas linhas verticais. Se as igrejas românicas eram sólidas, presas à terra, as góticas passaram a ser leves e altas. Catedral de Salisbury, Inglaterra. A Catedral de Salisbury tem outro nome mais formal, que é a Catedral da Abençoada Virgem Maria. Ela é a catedral mais alta do país, com 123 metros de altura. Sua construção iniciou-se em 1220 e finalizou-se em 1258. Toda sua estrutura assenta-se em alicerces de apenas 1,2 metros de profundidade. Como a construção foi feita apenas com um modelo de arquitetura, no caso o gótico, demorou apenas 38 anos para construí-la. O seu interior é coerente em termos de estilo e o melhor exemplo existente da arquitetura inglesa gótica. Ela tem 365 janelas isoladas, que equivalem ao número de dias num ano, e 8.760 pilares de mármore, que equivalem ao número de horas num ano. Ela foi construída com 60 mil toneladas de pedra de Schilmark e 10 mil toneladas de mármore de Purbeck. Mais de 420 toneladas de chumbo laminado cobrem os 16 mil metros quadrados do telhado. As torres e o pináculo, que é o seu ponto mais alto, como podemos ver nas imagens, foram construídos entre 1310 e 1333. Eles acrescentaram cerca de 6.500 toneladas ao edifício, causando abaixamento, problema de que a catedral sofre desde então. Catedral de Durham, Inglaterra. Introdução. A catedral foi fundada em 1093 e apresenta como novidade em relação às anteriores o fato de ser totalmente abobadada em pedra, substituindo os tetos em madeira. A nave principal era coberta por abóbadas de berço ou canhão, que em alguns casos eram substituídas por cúpulas, e as naves laterais eram cobertas por abóbadas de aresta. A nave da catedral é dominada por enormes pilares esculpidos. Eles têm resistido durante quase 900 anos e são de 6,60 metros de altura. Cada um é esculpido com desenhos geométricos. As igrejas românicas seguem dois modelos: o menos utilizado, de planta centrada, em
cruz grega, hexagonal, octogonal ou circular, de influência oriental, e o dominante, de tipo basilical, em cruz latina, com 3, 5 ou 7 naves. As naves da catedral são atravessadas por uma outra, o transepto, que podia ter apenas uma nave ou ser tripartido como o corpo da igreja, e que confere ao edifício a sua forma cruciforme. Do lado nascente do transepto, abrem-se um ou dois absidíbulos, que por vezes eram colocados no alinhamento das naves laterais. A nave central conduz à abside central, que contém a capela-mor, onde se situa o altar e o corpo. Consoante as regiões, a catedral podia ter uma ou duas torres sinentes, que ladeavam a fachada principal, e possuíam diversas aberturas que difundiam a luz para a nave principal. Devido ao equilíbrio de forças necessário à sustentação das abóbadas, as paredes da catedral românica são grossas, compactas e com poucas aberturas. Isto confere aos interiores um clima místico de paz e recolhimento, propício à reflexão e à oração. Na fachada principal da catedral, os elementos decorativos que mais se destacam são as rosáceas, que além de decorarem o exterior do edifício, também iluminavam o interior, e eram trabalhadas com motivos geométricos e florais. Os grandes janelões, que possuíam as mesmas funções das rosáceas, e o portal, que tanto podia ser simples como encaixado num pórtico saliente. Igreja de São Lourenço, Milão. A construção original foi feita entre o fim do século IV e início do século V, e ainda tem-se muitas dúvidas a respeito de quem mandou construí-la. Alguns historiadores atribuem a sua construção ao imperador Valentiniano, 321 d.C., 375 d.C., ou Valentiniano II, 371 d.C., 392 d.C. Outros historiadores datam a fundação desta igreja a um período posterior, entre 390 e 402, e atribuem a comissão a Teodísio I ou a Estilicone. Em todo caso, no seu tempo, essa igreja era a maior com planta centralizada ao seu templo, planta baixa simétrica, no ocidente. A dedicação do templo a São Lourenço é atribuída no ano de 590 d.C. A Igreja de São Lourenço mostra a enorme criatividade e capacidade de resposta dos arquitetos que foram forçados a se estabelecer nesta cidade, no momento em que era a capital do Ocidente e centro de primeira ordem da nova igreja. Isto manifesta-se no estudo da planta. Mostra um núcleo octagonal formado por arcos, um núcleo forte onde está a planta baixa simétrica, no Ocidente. A dedicação do templo a São Lourenço é atribuída no ano de 590 d.C. A Igreja de São Lourenço mostra a enorme criatividade e capacidade de resposta dos arquitetos que foram forçados a se estabelecer nesta cidade, no momento em que era a capital do Ocidente e centro de primeira ordem da nova igreja. Isto manifesta-se no estudo da planta. Mostra um núcleo octagonal formado por arcos, um núcleo forte onde está grandes abíssides estão ligados. Este estudo foi a estrutura octagonal de um dos arquitetos forçados a se estabelecer na cidade,
mudou a cúpula quadrada disponível para a construção do corpo octagonal que agora se ergue sobre a cúpula. A construção responde a tijolos e alvenaria, trabalho apreciado que desenvolveu em Milão. Como já é descrito nos pontos anteriores, era um edifício muito sóbrio, com grossas paredes de tijolos emparelhados, camadas finas de argamassa, de cal e bem executadas. Estes foram reforçados e decorados por pilastras e arcos cegos.